Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Fala aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, Bar Midbar 19:2. Esta vaca tem a finalidade de limpar para purificar o imundo. Quem é o imundo? Malhut, que é todos os seres humanos. E recebe da esquerda, que está nessa esquerda. E o boi, que é Gevurá, que está em Zerampim, como se diz, a face do boi do lado esquerdo, Ezequiel 1:10. Vermelho significa vermelho, como uma rosa, como escrito, a gente viu tudo isso em Shir Hashirim 2:2. Vermelha significa uma sentença da lei, já que as leis da coluna da esquerda são consideradas vermelhas, ou seja, duras, né? Então, a palavra Adumá que está aqui, ó, exatamente vem também de Adã, não é? Agora aqui tem um Vav no meio, mas sempre é a mesma questão, né? Falando de Adã, que tem que se restaurar, só que aqui foi incluído, ó, um rei e um Vav do nome divino na palavra Adã. O próprio nome Adã, ele é um dos nomes do Eterno, né? Um nome com gematria 45 que está em Zerampim. Então Adão em si não é um homem, não é um homem comum, mas é lógico que é uma coisa dentro da outra. Todo ser humano tem a possibilidade, a capacidade de alcançar esses níveis, se for da vontade do Eterno. Diz aqui, aí a gente também falamos sem defeito, temimar, não é? E aqui também nós vimos que é uma frase frouxa, inferior, significando malhut, tudo isso a gente leu ontem. E que não há defeito, como está escrito, vocês são todos justos, não é? Meu amor, não há mácula em vocês. Shir Hashirim 4:7. Ela brilha como uma iluminação de Rohimá e ela é considerada bonita, uma vez que todas as manchas são curadas através da iluminação de Rohimá. Veja, mesmo que haja mancha, não é? É por isso que quando a gente vai olhar lá, muita gente fala, a Eva comeu da maçã, não é? E aí isso pegou. É lógico que isso saiu de uma questão, não é, cabalística, mas deve-se entender a questão da maçã, que é uma árvore de almas, não é? Então, maçã, quando fala maçã, não é que era uma árvore de maçã, mas uma árvore de almas. E a maçã
ela tem algo interessante. Qual é a ideia aqui da maçã, assim como a ideia da romã, que é um pouco diferente, a da noz, etc. Veja, ela é salpicada de pintinhas brancas, tá vendo? Ó? Ela é uma mistura, não é? Também a casca da romã é a mesma coisa, olha, é uma mistura de branco e de nuances de branco e vermelho. Isso significa que nós não devemos entender maçã na literalidade, mas que isso é um processo espiritual. Veja, então, essa parte que vai ser curada, a iluminação, essa parte branca é que vem tirar, não é, a pessoa, juntamente com o rigor que ela vai passar no seu concerto, não tem dentro da Torá como Deus perdoar a pessoa e a pessoa não passar pelo que tem que passar. Isso é impossível. A pessoa ela vai pedir perdão ao Eterno, já prepara, acho que a gente fala, já prepara o couro, não é? Porque vai vir a cobrança, entendeu? A cobrança vem. O que nós pedimos ao Eterno é que ele nos dê força para aguentar a cobrança e para que ele, pelo menos, afrouxe um pouco, né? Os castigos em relação a essa cobrança que vai ser feita, para que a gente possa realmente ter força para passar por isso. Veja, por quê? A maçã está aqui, ó. A maçã somos todos nós que vamos passar por esse processo, tá vendo? E não é diferente para ninguém, não é diferente para ninguém. Não tem ninguém que vai ser mais abençoado ou menos abençoado, vai ser o que você espelha para o alto, não é? Muito bem, então veja que é uma coisa séria, um sistema sério de entendimento, não é? E diz aqui sobre, então, Rorimar, não é todas as manchas são curadas através da iluminação de Rorimar, e sobre o qual nunca veio um jugo, hebreu, né? Aqui a palavra vai ser Ailamed, né? E tá aqui, ó. Então, Ailamed, ó, nunca veio um jugo, aqui diz que é Ailamed, porque Ailamed é da 100, né? São duas letras, uma letra Ain, que ela tem a mesma configuração do Aleph, ela não tem som, ela vai depender do sinal maçorético, e o Lamed, uma representa aqui, o Lamed vai representar o mês de Tisherei, que é o mês do julgamento Yom Kippur, não é? O Ain aqui vai estar ligado exatamente à questão ali do mês de Capricórnio, né? Então está ligado ao mês de Capricórnio ali, o mês de Tevet. Todos os meses judaicos eles são carregados, não é, de simbologias, de explicações espirituais. E aqui o Mentave, ó, 49, que são os 49 graus ali, os 49 dias para você receber a Torá na festa de Shavuot. Muito bem. Então, olha, isso está no Bar Midbar 19.2. A palavra, né, aqui, Ain, Lamed, é grafada sem Vav. Ou seja, essa palavra aqui, vamos colocar no... É melhor a gente colocar lá no texto que a gente vê melhor, não vai ficar mais fácil para vocês verem. Números 19.2. Então tá aqui, ó, a palavra que eles chamam a atenção. Deixa eu tá aqui, ó, tá vendo? Exatamente no finalzinho da palavra aqui, ó, e tá falando, chamando a atenção para essa completude que está dizendo ali, olha, veja, sem carregar nenhum peso, sem mancha, não é? Muito bem. Então, ela é sem um vav, ela falta um vav nela, né? E o que acontece? Existe uma regra aqui no hebraico, não é? De que quando você tem esse pontinho aqui em cima, tá vendo? Olha, esse pontinho aqui representa o O. Então, ó, veja, é OL, não é? Porque o AI não tem som. Então, o Rolen que vai aqui em cima, ele assume a questão do OL, Ain Lamed, não é? Então a gente tem uma construção aqui, ó, de que aqui tinha que ter um VAV, mas ele foi absorvido por essa letra aqui. Tá vendo? E essa falta desse VAV é o que vai ser discutido aqui, porque por isso que a gente fala que a Torá ela tem defeito. Defeito porque existem segredos, letras que foram absorvidas por uma explicação
mais profunda da Torá, porque a gente tinha que achar, os sábios tinham que achar esses erros para construir, tá vendo? Ó, sem o Vav, que é como está escrito. E o homem que foi levantado no alto, o hebreu aqui, a Ain Lamed, né? A palavra ou, ao, 2 Samuel 23:1. Vamos ver aqui 2 Samuel 23:1. Esse é o significado de se estudar a Torá para descobrir esses segredos, e não é de forma nenhuma para fazer, né, aquilo que as pessoas fazem por aí, pegando os textos e levando de qualquer maneira, não é? Estudando, fazendo pregações, mexendo com a alma das pessoas, criando argumentações que não estão dentro da Torá. Então veja, 23:1 diz aqui, ó, deixa eu trazer a tradução aqui. Estas são as últimas palavras de Davi, a declaração de um homem exaltado, um ungido de Deus de Jacó, o favorito das nações de Israel. Então, aqui a gente tem que voltar para o natural, vai ler Davi. Essas são as últimas palavras de Davi. Ha-Aronim Neu Davi. Veja. Ben Ishai, ele era filho de Ishai. O Neshi Hagaver, não é? O Hukam, aí é a palavra ao aqui, ó. Ao, não é? E diz aqui depois, ó, da palavra ao, que ele era Mashiach, né? Menshihá, na verdade. Então a palavra Menshihá aqui, ó, um rei, ó, Mashihar, não é? Está nos trazendo uma palavra sobre Machia, né? A gente já viu essa palavra Machia, então quem era da Machia? Davi, Elá, Elohai, Yaakov, não é? O Deus de Yaakov, o Neim, Zemirote, Israel. Então veja, mais uma vez a gente tem um fragmento aqui dessa partícula, não é, do Aleph Lamed, agora com sinais maçoréticos diferenciados. Sinais maçoréticos são uma coisa, tamim são outras coisas, tá vendo? A gente tem muitos tamins aqui no texto, e futuramente a gente vai estudar sobre isso. Ó, aqui um tamim também, e aqui outro tamim, que são pontos, vírgulas, semivírgulas e também sinais de cantilações. Essa é a verdade aqui desses tamim. E o Zohar vai falar também sobre os tamins, que eles fazem parte da árvore sefirótica. Muito bem. E então, ó, qual é o motivo, né? Vamos ler aqui de novo, ó. E sobre o qual nunca veio um jogo, o hebreu Ain Lamed, veja, não é uma vaca literal, tá, gente? Não é, como se bota aí na religião, ó. 19:2. A palavra ol, né, é grafada, né, sem o vav, que é como está escrito. E o homem que foi levantado no alto, lá como a gente viu que era Davi, Machia, Ain Lamed, 2 Samuel 23:1. Qual é o motivo? É porque ela é a pacífica e fiel em Israel. 2 Samuel 20:19, e ele está acima dela, mas assim com ela. Ele não está acima dela, perdão, mas assim com ela. E sobre a qual nunca veio um jugo. É como está escrito, a Virgem de Israel, Amós 5:2. A Virgem, nenhum homem a conhecia. Bereshit 4:2, né? Aqui a palavra virgem está betulá, tá vendo? Diferente do que está lá em Isaías 7:8 e 7, que fala que uma virgem daria a luz, e seria betulá, lá tá um mar jovem, né? Então as pessoas confundem muito por não conhecer o hebraico. Veja, betulá, não é alma. Alma é uma jovem. Uma jovem pode ser virgem ou não, assim como uma senhora de idade pode ser virgem ou não. Isso vai depender de muita coisa, tá vendo? Então a palavra aqui, Betulá, virgem de Israel. Muito bem. E a dareis a Eleazar. Aqui continua a discussão, né? 19:3. Isso porque a realização é prescrita no ritual através do ajudante do sumo sacerdote. Eleazar era quem ajudava o Aharon. Então o Aharon ele não fazia o rito. Quem fazia esse rito era o Eleazar, né?
que era ajudante do sumo sacerdote, não pelo próprio sumo sacerdote. E eles assim estabeleceram. Qual é o motivo? É para Eleazar e não para Araão. Ele responde: é só porque Araão é o padrinho da rainha. Veja, ele é o padrinho da rainha. E, portanto, ele seria impróprio para o ritual da vaca, que é duro, tá vendo? É um sistema de julgamento que é duro. E além disso, ele seria impróprio, porque Araão não aborda isso do lado puro, mas sim do lado santo. Veja, não é do lado puro, não é? Mas ele vai fazer isso do lado santo, uma vez que a função primária da vaca vermelha é a purificação. Ela não lhe é dada, não é dada para Araão. E quem é Araão? A gente sabe que Araão, não é? Ele é aqui a Sefirá, exatamente hoje em todas as sefirotes. Onde você for, nas 100 árvores, hoje vai ser Aharon no nível que ele se encontra. Ou seja, ou no nível mais espiritual, mais alto de doação, mais perto do eterno, ou nos níveis mais baixos. Até em Malhut de Malhut eu vou encontrar aqui Aharon, Davi, Moshe, ou qualquer uma desses personagens, ou seja, de uma linguagem metafórica, que é chamada linguagem dos ramos, usada na Torá para descrever é, todo o sistema masalótico que o Eterno colocou para os homens. Então veja, então ele não pode fazer esse ritual porque ele é do lado santo e não puro, não é? Exatamente por conta que agora Eleazar teria que fazer, né? Esse rito. Cada ente que pertence a essa vaca, veja, mais uma vez repetindo aqui em letras garrafais, essa vaca que é Malhut, não é pegar aquelas vacas que estão sendo produzidas nos Estados Unidos, estão pegando o gene da vaca, estão manipulando para ela nascer vermelha, e aí estão mandando lá para Israel para se fazer sacrifício. Aí né, complicado, né? Então veja, então não é uma vaca vermelha, isso é religião. Veja, os nossos sábios, quem está falando aqui, os sábios do Zohar, rabinos, os maiores rabinos de toda a história de Israel, não tem igual, não é? Aqueles que estudam o Zohar sabem que não tem igual. E esses rabinos, eles são realmente fantásticos quando se tratam aqui do entendimento da Torá. Aí veja, a vaca vermelha não é uma vaca vermelha, é o nosso planeta Malhut, ou uma sefirote interna dentro de nós, ou qualquer uma das sefirotes que estão nas 100 árvores. Aí não é, a pessoa escolhe. Esta em 7, né, 7 lavagens, e já nos ensinaram isso. Qual é o motivo? É porque Malhut e os 7 anos do ano sabático, que contém 7 sefirotes, vamos lá, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod, Yesod e Malhut, é chamado Bat Sheva. Veja, então aqui também nós descobrimos que Bat Sheva, ó, é chamado dessas 7 sefirotes. Por quê? Ela é filha dos 7. Isso significa então que Davi, que era Malhut, preste atenção, realeza, Malhut vem da palavra Mele, então Davi é todo o planeta Terra, é uma metáfora, não é? Ele então ele teve uma relação com Batsheva, que não é uma mulher, mas é um sistema espiritual. Um sistema é a Shekhinah espiritualizada, e a gente vai tentar entender aqui na frente aqui. Portanto, todos os seus rituais estão em 7. Vinde, eis que tudo o que é feito desta vaca é para purificação, e não para santificação. Veja, não é para santificação, é para purificação. Embora tenha sido dado a a um auxiliar do sacerdote, isso é Eleazar, ele não realiza o abate ou a queima para que nenhum juízo severo seja em seu aspecto. Ainda mais para Arão, que está em um nível mais aperfeiçoado do que Eleazar. Ele não precisa se apresentar ou estar disponível lá. Ou seja, aqui a gente está falando da Sefirot hoje, que eu acabei de mostrar para vocês. Ele não precisa estar lá. Assim que essa vaca se transforma em cinzas, a exigência de jogar nela madeira de cedro e sopro. Escarlate, Barmidibá 19,6. Veja, todo esse processo aqui, ó, que nós vamos conhecer agora, ou na próxima aula, né, como já aprendemos, é um homem limpo se reunirá. Veja, se reunirá.
E não um homem santo. Veja, o homem aqui é um homem limpo. Vamos ler aqui, ó. Bar-Midibá 19:6. Estamos aqui já no versículo, basta descer aqui, ó. Então, ó, aqui vai falar Velarcar, Hakorém, Etz, Aretz, Veezove, Ucherni, Toleate, Verricheleha, El Tor, Serafate, Rapará, perdão, aqui. Então veja, deixa eu botar uma tradução para ficar mais perto aqui da gente, ó. O sacerdote tomará a madeira de cedro e o isopo, o pano vermelho, e lançará no fogo consumindo a vaca. Tá vendo? A vaca tá aqui, ó. A vaca é chamada de pará, né? Ou seja, pará do mar, não é? E continua aqui, deixa eu ver, o sacerdote lavará suas vestes, banhará seu corpo e água. Depois disso, o sacerdote poderá voltar ao acampamento, mas ficará impuro até a tarde. Aquele que queima também lavará suas vestes, e a água banhar-se-á na água e ficará impuro até a tarde. Outra parte pura recolherá, a outra parte que for pura recolherá das cinzas a vaca e a depositará fora do acampamento em um lugar puro para serem guardadas com água de purificação para a comunidade israelita e para purgação. Aquele que recolher a cinza da vaca também lavará sua roupa e ficará impuro até a tarde. Esta será uma lei permanente para os israelitas, né? E estrangeiros também, veja, também estrangeiros que residem entre eles. Aqueles que tocarem o cadáver, qualquer ser humano, ficarão impuros por 7 dias. E continua aqui. Eles se purificarão com as cinzas do terceiro dia, no sétimo dia, então serão puros, e não se purificarem ao terceiro dia, e no sétimo dia não serão puros. Aquele que tocar um cadáver de corpo de uma pessoa que morreu, não se purificaram, contaminaram o tabernáculo de Adonai, e essas pessoas serão eliminadas de Israel, como a água da ilustração. Isso foi aspergido sobre eles, eles permanecem puros, sua impureza está sobre eles. Então, a palavra que é tumar, não é? É a palavra que vai falar sobre impureza, não é? Então, essa palavra impureza tem gematria também. Se você olha aqui, ó, vamos lá, ó. A primeira parte aqui, ó, tem gematria 49, que é a primeira parte ali da impureza, não é? E a outra parte ali, ó, tem mais um que é o portal 50 da impureza, tá vendo? Então, todos dois podem passar aqui por uma questão de impureza muito clara. Isso está falando de coisas ligadas a Malhut, não é? Então, vamos continuar aqui então. Assim, não é? Já que aprendemos, um homem limpo se reunirá. Está no 19:6 aqui. Vamos olhar aqui de novo, só para lembrar, que no versículo 6, veja, então, aqui é um Cohen, não é? E diz que um Cohen puro, ele vai se unir aqui, ó, com o pessoal, com a parte do pessoal, não é? Para trabalhar na questão dessa vaca, não é? Porque aqui é uma lei Rucat, uma lei que não se tem entendimento fora da Kabbalah. A Kabbalah traz o entendimento para nós. Então veja, esse homem, não é, que é agora impuro, nós temos aqui um vav conjuntivo, né, ó. Então, e tomará, né, ó, aqui nós temos um artigo, o sacerdote, né, uma mão cheia ali, ó, lenha de cedro, ele vai tomar uma lenha de cedro, aqui tem a palavra cedro, né, e aqui a gente não tem lenha, a gente tem árvore, tá, é traduzido como lenha, mas uma árvore de cedro. E também isopo, tá vendo? Ele vai tomar isopo, azove e lenha, tá vendo? Lenha de escarlate, tá vendo? Lã, perdão, lã de escarlate, pano, né? Alguma coisa nesse sentido. E toleate, né? Que é a cor escarlate. E achará, não é? E achará ao meio, não é? Aqui exatamente de hogueiras, né? Da vaca, não é? Essa palavra ogreiras aqui,
ela está sefará, né? Sefará, abrasar, arder, consumir, queimar, não é? Então é onde ele vai fazer a queima da vaca aqui, ó, para que ele possa entender esse processo. O Zorra, então, ele vai trazer esse processo para nós, né? Ele vai jogar madeira, o cedro e o sopro, o escarlate, vai fazer queimar, não é? E um homem limpo e não um homem santo. Colocará fora do acampamento em um lugar limpo, tá vendo? Exatamente no lugar limpo. Onde vai estar essa descrição? Já no versículo 9 aqui, ó, exatamente no versículo 9, segundo Zorra, né? E vai estar falando aqui que esse homem, veja, e ele recolherá, vê assar, ish, que é a palavra homem, limpo, e aqui a gente tem a palavra limpo, tá vendo? Uma pessoa, um tarror, né? Então veja, um tarror. Aqui tem um grande segredo, né? Que a gente vai descobrir agora. E ele vai pegar essa questão, não é? Aqui você vê que é uma preposição, mas esse aleph tav ele é difícil para todo mundo estudar, né? Então veja, ele é uma preposição, mas é só um objeto marcador, né? Então ele vai pegar fe, a cinza da vaca, e ele vai lá, ó, ele vai colocar fora, não é? Então mi roots de, né, o acampamento aqui, Mihaner, e aqui do lugar. Esse lugar que também é algo que a gente tem que aprender, né? Então a palavra aqui de novo vai se repetir a palavra tahor, e não é, ele será, ó, raie, tá, para a comunidade Edate dos filhos Benê de Israel, para mandar Mishmerate, né, para águas de purificação, veja, nadar. E também a gente conhece, na verdade, nidar, não é? É aquela parte que a gente conhece como a separação da mulher mensal, que não é nada, não tem nada a ver com menstruação, e a gente vai entender isso aqui mais profundamente. E ratat, não é? Que é aquele impasse do pecado. Veja, a palavra ratat também está aqui, e ela, né? É Ru, a palavra Ru, ela, né? É, eu acabei criando até uma palavra aqui em pátria, não é Ruela, é Ru, significa ela, não é um. Aqui a gente tem a terceira pessoa do feminino, não é? Então, é, aqui a gente está falando de uma mulher ou de uma parte feminina. Muito bem. Então veja aqui. Então, vamos continuar aqui, ver o que o Zorro vai falar para a gente. É chamado de limpo, exceto do aspecto que ele foi primeiro imundo. Veja, para ser limpo, primeiro ele tinha que ser o quê? Imundo, tá vendo? Não podia ser limpo sem ser imundo. O segredo de tudo isso está escrito para as águas das dispersões de uma forma de purificação, ou seja, a água da dispersão. Não é aquela aguinha que as pessoas jogam aí na igreja ou em qualquer outro sistema. Não tem nada a ver com água. Da nosso sistema, a Torá não está falando nada desse mundo. Veja, é uma água de aspersão de purificação de outro nível. Ninguém pode te vender água falando que vai te dar um banho e te purificar. Moré, mas tem uma que ver? Sim, já é outra coisa, e a gente tem que entender isso muito profundamente também. Não adianta lavar por fora e não lavar por dentro, não é verdade? Muito bem. Então veja, isso porque todos os juízos inferiores, todos que vêm do aspecto da profanação, recebem sua força de Malhut, no momento em que ele suga do outro lado e habita no juízo. Como se diz, cheio de sangue engorda a gordura. Ishaiá 34:6. Esse momento, todas as sentenças, todas elas, sobre o aspecto da contaminação, são agitadas para levantar-se e habitar-se no mundo, que é Malhut. Assim que realizam aquele ritual de queima da vaca lá embaixo e as sentenças é executada neste lugar, nessa vaca jogam sobre ela madeira de cedro. Então sua energia é enfraquecida do aspecto imundo, não é? E de onde quer que prevaleça, elas se quebram e se enfraquecem e escapam dali, já que vem o seu poder quebrado e suprimido, como era realizado no ritual da queima da vaca. Então eles fazem não prevalecer sobre o homem e ele se purifica. Muito bem. Então aqui
a gente vai continuar a leitura, mas vamos entender. Muitas vezes a gente tem essa questão ritológica, não é, dentro de nós, e essa questão ritológica, ela traz para a gente uma, assim, uma ideia, né? Porque tudo que a gente vê por aí são ritos, né? Todo mundo quer fazer ritos, não é? E isso é uma coisa que se torna proeminente dentro do homem. Mas vamos entender aqui, veja, tudo que a Torá está falando é da linguagem dos ramos. Isso significa, então, quando fala aqui ó, que nós devemos queimar, olha, lá a palavra é árvore, não madeira, tá vendo? Ó, que a gente deve queimar aqui o nosso cedro, não é isso? É, então está falando, não está falando de uma árvore, mas está falando de um nome sagrado, que está dentro de uma sefirá interna e também do sistema que se chama Sol. Mas veja, nós temos várias cópias dessa árvore, quer dizer que na verdade nós estamos falando, existem parâmetros aí, porque nós estamos no mundo físico, discutindo o mundo físico com o espiritual, então a gente sabe que tudo que ocorre debaixo do sol vem da mão do eterno, etc. Mas veja, a questão aqui é falar dessa ligação, não é? Exatamente do nome Yud-Re, que está aqui ligado a essa questão. Veja, não é queimar no nosso mundo, não é fazer uma fogueira aqui, tá vendo? Não é. É entender o processo espiritual, tá vendo? Da madeira aqui que vai sobrar depois que você reorganizou ela, tá vendo? O que são as madeiras? As madeiras são a árvore que estão aqui dentro de Tiferet, que vão ter também esses tubos aqui que são chamados de gravetos, numa linguagem metafórica. Quando eu leio a Torá e não entendo isso, eu vou pegar e não vou entender o que eu estou falando aqui. Aqui eu estou falando de um nome do tetragrama sagrado. Logo depois, vai falar também lá sobre outros objetos, como plantas, está vendo que são metaforizados e são as sefirotes. Então veja, qual era a ideia aqui? Não é que eu devia pegar cedro, não é? Devia ser carmesim a construção, não é? Que eu devia fazer todo um processo aqui em cima de 7 sefirotes, e depois eu tinha que pegar madeira e etc, não é? E tinha que fazer todo um rito. Veja, o rito em si não é o que se tem que fazer. O que eu tenho que fazer, não é? É entender o processo da vaca vermelha, que é Malhut e que sofre exatamente, não é, essa questão, não é, de estar trazendo para o nosso mundo esse ritual da vaca vermelha, está trazendo para o nosso mundo uma questão, não é, de estar entendendo todo esse processo, como ele funciona e como ele vai ser entendido internamente dentro da minha árvore sefirótica. E aí eu descobrindo agora sobre esses aspectos, não é? Que eu estou vendo aqui sobre a questão da construção, né, do ritual. O ritual em si não é a verdade. O ritual é uma linguagem dos ramos para eu entender, tá vendo? Eu entender como que Eleazar fez isso e entender por que Aharon, que é hoje, não participou, não é? Então, é isso que eles vão abordar aqui nessa construção. Vamos dar uma olhada aqui para a gente continuar, não é? A gente falou aqui sobre a palavra nidar, depois eu vou trazer essa explicação com mais frescor para vocês, né? Deixa eu dar uma relembrada nisso, uma leitura nisso, mas isso eu posso dizer que não tem nada a ver com a menstruação da mulher, né? Isso não tem nada, aquela coisa do judaísmo, que a mulher tem que dormir em outra cama, etc. Sendo que a mulher é quem cozinha tudo, a mulher está dentro do comércio em Israel, ela bota a mão nos pacotes, e alimento, não tem como, não é? Não tem como, bota a mão no bebê. Então veja, não é isso. A menstruação ali são um ciclo mensal, onde há ali uma questão interna de destruição e construção dos mundos internos. Por quê? A ideia da Nidá da mulher é essa, que não é a questão, ela sofre ali um processo onde as paredes do seu útero são destruídas para se reconstruir novamente, para receber mais óvulos, né, novos, etc., ela poder reproduzir uma nova vida. Então,
Essa metáfora traz para a gente essa questão dessa consciência e desse estágio que nós vamos passar todos os meses, porque todo mês tem uma lua nova. E toda lua nova tem um novo aspecto espiritual sobre o ser humano. Veja, então, vamos continuar aqui. Então, diz assim que essa vaca se transforma em cinza, não é? A exigência é de jogar nela madeira de cedro e sopo e escarlate. Tá vendo? Então, aqui era o que eu queria achar, que eu estava tentando lembrar aqui o nome, né? Então, veja, a gente tem aqui exatamente o isopo, não é? E a madeira de cedro, e a questão do escarlate que está aqui em cima, veja, são sefirotes. Então veja, o que é vermelho? É o julgamento aqui de, não é? Aqui de Malhut. Então aqui eu tenho essa questão da palavra vermelho. Veja, aqui toleate, que é a palavra usada aqui para isopo, não é? Que é feito aqui, a passagem, não é? Dele é usado também nesse processo, é essa Sefirá, exatamente aqui, ó, Shaddai, do nome Shaddai, Yesod, tá vendo? Então, veja, tudo que eu estou construindo aqui é essa descrição dessas três sefirotes. Veja, aqui eu tenho o sumo sacerdote, que não participa, tá vendo? Ele não participa aqui no processo, ele não participa, não, ele não pode, quem vai processar é Eliasar, né? Eliasar, e Eliasar, ele é da tribo dos levitas, que é exatamente a letra Zain, que atravessa aqui em cima, tá vendo? Ó, liga exatamente Rorimá a Gevurá. Por isso é que eles trabalham do lado da esquerda, não é? Lembrando que Eleazar, ele era um Cohen, né? Era um Cohen, um sumo sacerdote, não era sumo sacerdote, era um sacerdote que auxiliava quem? Aharon. Então vamos olhar aqui mais para a gente poder seguir aqui em frente. Muito bem. Aqui o segredo é a expressão, né, da água da purificação, isso porque todos os juízos inferiores, tudo que vem do aspecto da profanação, recebe sua força aqui desse mundo que nós estamos. Aí vão ter as sentenças, né, como a gente falou, até que queimem a vaca. Vamos continuar aqui então. Por isso é chamada de água de aspersão. Veja, essa água de aspersão, ela vai ser chamada aqui, como está aqui, ó, Nidá, não é que nós conhecemos. Comunidade. Isso significa água para purificação quando o mundo habita em juízo. Aspecto contaminando expande-se no mundo. Né? Esse aspecto de Nidá aqui, ó, vai se expandir pelo mundo. Não significa de forma nenhuma que um homem deve entrar em relação sexual com a sua esposa em Nidá. Não é bom, não é? Porque isso é até prejudicial para a esposa, não é? Porque é um momento muito difícil para a mulher, principalmente por essa troca, então não se deve fazer isso. Então veja, como pela impureza de uma mulher menstruada, Nidá, aqui então é reunido uma variedade de coisas impuras e uma variedade de métodos de purificação. Consequentemente, a contaminação e a purificação são as regras mais importantes da Torá. E os amigos já explicaram isso. O Rabi Shimon disse: Eliasar, você realizou tanto seus amigos não falaram de nada que siga, já que a grande sabedoria e a salubridade de seu discurso, eles serão tímidos para dar o seu. E Moisés diz que é proibido, né, arar durante o Shabat com um boi. Ele diz que a Sheriná inferior é uma vaca vermelha. Veja, a Sheriná inferior é uma vaca vermelha, do aspecto de Gevurá, tá vendo? E ele passa a falar sobre o aspecto da Sheriná superior, que é liberdade. Essa Sheriná inferior, ela é complicadíssima, não é? A gente vai entender isso, mas ela é de Gevurá. A Sheriná superior, que é a liberdade, resultado da oferta que não há autoridade para o outro lado governar, somente através da Sheriná superior. Essa Sheriná inferior também é chamada de Batsheva, não é? Uma novilha vermelha sem defeito, na qual não há defeito, é proibido arar durante o Shabat, com um boi e arado.
como se diz, o arado araram sobre as minhas costas. Terrilim 129,3. E a Sheriná inferior, que é Malhut, é uma vaca vermelha do aspecto de Gevurah. Ela não tem defeito do aspecto de Hesed, que é um nível de Abraão, que diz, anda diante de mim e seja perfeito, ou seja, da palavra também Tamim, não é? Da palavra Bereshit 17:1. E que não há defeito, ela é do aspecto da coluna central, que é Zerampim, que une sua esquerda e direita. O verso continua, e sobre a qual nunca veio um jugo, que é o aspecto da Sheriná superior, que é a liberdade, significando Biná. O local onde, veja, é, um aspecto da Sheriná vai estar em Malhut, né, aqui ó, onde a gente tem a palavra Rukat. Rukat é Malhut, uma vem daqui e outra vem aqui de Biná, tá vendo? Então, a vaca vermelha também está aqui onde está Rukat, como a gente viu, na palavra Zeizot, feminino e masculino. Então, essa é a construção que o Zohar vai fazendo aqui a partir dessa etapa, não é? Então veja, continuando aqui, ela não pode ter nada sobre as costas, né? Porque ela não vai ter, né? Sobre ela ali a questão, deixa eu só achar aqui onde eu estava. Nunca veio um jugo, que é o aspecto da Sheriná superior, que é a liberdade, significando binal, local onde domina, que é Malhut, que é composto de tudo que foi morto. Não há autoridade para o outro lado governar, nem para Satã, nem para o destruidor, nem para o anjo da morte. Todos os lados do Guerrinom não pode vir sobre essa pessoa. Muito bem. O que acontece, então veja, que quando a pessoa, não é, também vai falar sobre ritos dos dois pássaros, né? E vai trazer também uma explicação aqui sobre esses dois pássaros, que são, na verdade, Netza e Ode, tá vendo? São dois pássaros, aqueles dois pássaros puros, que as pessoas pensam que tem que pegar o bichinho, matar, não tem nada a ver com isso. Todo aspecto que a gente está estudando aqui é uma Torá profunda e é uma Torá que pula, não é, a religião. Então essa Torá que pula a religião, que está acima da religião, está mostrando outro aspecto aqui. Esses aspectos são o que? Emocionais, não é? Esses aspectos, eles são realmente emocionais. Muito bem. A gente então volta já já com o resto da aula, né? A gente vai falar sobre outros aspectos, mas o importante é frisar que nessas aulas vocês deviam entender, não é? O que era madeira de cedro, o que era ali a planta que ia ser passada, o que era o pano escarlate, como descrito aqui, não é? A gente trouxe, botou cada palavrinha ali exatamente dentro da nossa ali do nosso desenho, né, para mostrar, veja, então o carmesim está aqui, o cedro está aqui, né, madeira de cedro, o cedro está aqui, e a gente marcou aqui com vocês, não é, exatamente essas palavras para mostrar para vocês, olha, onde está falando aqui, tá vendo, ó, a madeira de cedro, a questão da construção de Gevurah, tudo aqui está descrito para que vocês possam entender, não é? O que significam essas linguagens dentro da árvore sefirótica. Então, quando eu vejo aqui, ó, tá vendo? A árvore, a madeira, a árvore, né? E a árvore, ela é de quê? De cedro, né? Então, eu tenho cedro, cedro é o que? Tiferet, não é? E o vermelho aqui, ó, o vermelho, ele é Gevurah. Ele é Gevurah, conforme a gente descreveu aqui para vocês, ó, tá aqui. E o que que é aqui Toleate? Toleate é Yesod. Tá vendo? Olha como é complexo a gente lidar com a Torá sem ter um ensino correto, não é? A gente ficaria muito perdido se não fossem os nossos sábios. Por quê? A gente estaria falando de coisas que realmente não estaria se entendendo, estaria lendo a gente estaria lendo a questão da Torá, onde a Torá mesmo, não é? Ela é metafórica, mas a gente levaria todas essas histórias, não é verdade? De uma forma, olha lá, ó, aqui eu tenho a Sefirá, não é?
exatamente, que é chamada de Lua, ou Yesod. Ali eu vou ter agora do lado dela, né? Estou botando aqui só para a gente poder analisar aqui o que a gente está falando, ó, na palavra que está aqui, ó, mostrando para vocês, ó, o Sheni está falando de Marte, que é Gevurah, Toleá está falando de Yesod, que é a Lua, não é? E aqui Aretz, que é também ligado a palavra Etse, não é? Porque você deve pegar a madeira, né? A madeira ela só é processada depois que você faz ali, tira a árvore, você desmonta a árvore galho a galho, né? E aí você vai ter ali, ó, Tiferet, Gevurah, não é? Yesod e Tiferet. Gevurah, Yesod e Tiferet. Itzhak, Yaakov e também Yosef. Veja que coisa bonita, como a Torá constrói essas coisas para a gente entender.